Por agradecer à AP a organização desta sessão e a oportunidade que nos dá de partilhar convosco as preocupações que temos e as propostas que temos sobre a sustentabilidade e para a sustentabilidade da segurança social. A economia portuguesa foi sujeita nos últimos anos a um profundo processo de empobrecimento e de diminuição da sua capacidade produtiva por efeito de um conjunto de políticas que estavam longe de ser inevitáveis. Havia e há alternativas, e houve sempre alternativas àquilo que foram as medidas que foram sendo adotadas ao longo destes 4 anos. Basta olhar para aquilo que outros países na Europa fizeram na organização do seu sistema financeiro, no relançamento das suas economias, naquilo que foi a dimensão fiscal dos ajustamentos. Nós hoje temos, quando olhamos para a Europa, países a crescer o dobro e o triplo daquilo que Portugal consegue crescer neste momento e que passaram alguns desses países por problemas financeiros muito superiores aos portugueses. A receita foi errada, foi dada na dose errada e teve, obviamente, consequências catastróficas, porque quando nós tratamos uma economia da forma como a nossa foi tratada, a consequência é a redução do emprego, a consequência é a redução dos salários, a consequência mais gravosa do ponto de vista social que nós hoje ainda enfrentamos é a redução do nosso mercado de trabalho. A imigração massiva de portugueses nos últimos jovens, exclusivamente jovens, entre os 20 e os 35 anos, em termos líquidos, houve a perda de 277 mil jovens entre 2011 e 2015. Nada disto aconteceu em nenhum outro país da Europa durante este período. Foi uma direta e consequência das políticas que foram adotadas. E é por isso que no programa do Partido Socialista nós adotamos o emprego como a causa das causas. O emprego é a única forma de os cidadãos de um país terem uma participação ativa, socialmente valorizada e economicamente sustentável. É a única forma de garantir a sustentabilidade da segurança social. Nós temos que convocar, neste momento, todos os nossos instrumentos de política, todas as nossas forças económicas e sociais para a promoção do emprego. E é por isso que a leitura que deve ser feita das propostas do Partido Socialista deve começar por este princípio. Todas essas propostas são com o objetivo e foram desenhadas com o objetivo de promover o emprego. É a geração da riqueza que surge a partir do emprego que permite as contribuições para a segurança social, que permite a criação de riqueza no país e, com isto, garantir a sustentabilidade de todos os sistemas privados e públicos que nós temos no nosso país. O subsistema da segurança social é seguramente um dos mais importantes desses subsistemas. E, portanto, a leitura que eu vos vou fazer brevemente, uma leitura guiada do programa do Partido Socialista, tem exatamente este objetivo. É canalizar a vossa atenção para aquilo que é o contributo de cada uma das propostas para a criação de emprego e, desta forma, para a sustentabilidade da segurança social. Desde logo, a criação de emprego só se consegue fazer no mercado de trabalho. E se nós criarmos um mecanismo de melhoria daquilo que são as relações laborais em Portugal, da sua produtividade e, por essa via, da competitividade do país. Rejeitamos liminarmente todas as leituras que possam ser feitas de que estas medidas visam reduzir os custos salariais em Portugal ou um argumento de qualquer espécie que faça dessa leitura
a imagem de que o Partido Socialista considera que os custos salariais são impeditivos do crescimento do emprego. É preciso estarmos conscientes de que a profunda segmentação que existe no mercado de trabalho português, que penaliza os jovens, que os arrasta para uma precariedade quase eterna e para uma diminuição da acumulação de capital desses jovens no mercado de trabalho, que os leva a procurar um retorno para os investimentos que genuinamente esta nova geração tem feito na sua educação, retorno esse que só é encontrado fora do país. E esta é a verdadeira origem do problema económico português. A nossa incapacidade de gerar relações laborais frutíferas e produtivas. Só essa produtividade e essa capacidade de produzir permitirá aumentar os salários e, aumentando os salários, aumentar as contribuições para a segurança social. É este binómio emprego-salários, que é difícil de gerir em todas as sociedades, que nós atacamos com as nossas medidas. Em particular, e focando-me agora nas propostas relacionadas com o mercado de trabalho, a precarização das relações laborais tem uma tradução em Portugal, que é a tradução mais liberal e mais livre de despedimento que existe na legislação europeia, que são os contratos a prazo. Os contratos a prazo são contratos de despedimento pré-definido, administrativo, sem nenhuma intervenção do trabalhador. As nossas propostas são muito claras e não vale a pena mistificá-las, porque estamos a fazer um mau serviço àquilo que são as causas que devemos lutar. E essas são uma redução muito significativa das razões pelas quais se podem fazer contratos a prazo. Complementada com uma proposta de densificação das relações laborais. O que é este palavrão? Com uma proposta que prevê a criação de um novo procedimento de cessação do contrato de trabalho que segue as regras e o princípio que hoje em dia vigora para o despedimento coletivo, que envolve as estruturas sindicais e de representantes dos trabalhadores nas empresas e que faz com que a cessação do contrato de trabalho tenha aquilo que os advogados do trabalho costumam dizer, uma dignificação à cessação do contrato de trabalho. Que ela deixe de ser feita por uma notificação, notem bem, no dia da contratação, porque o contrato de trabalho a prazo é no mesmo dia assinado o início da relação laboral e o seu fim. Porque a probabilidade de uma relação laboral a prazo ser transformada em permanente em Portugal é das mais baixas da União Europeia e não excede os 20%. Este é o conjunto de propostas para promover um mercado de trabalho digno, verdadeiramente europeu, porque estas propostas estão muito alinhadas com aquilo que é talvez o mercado de trabalho de maior sucesso na Europa Ocidental, que é o alemão, e que promove a acumulação de capital humano, de investimento na relação laboral, porque reduz a rotação do trabalho. Mas não ficamos por aqui. Há um conjunto de propostas no nosso programa sobre o financiamento da Segurança Social. E essas propostas foram construídas também com o objetivo de estimular a redução da precariedade. Há uma proposta que é composta por 4 medidas de diversificação do financiamento da Segurança Social, porque estamos completamente conscientes de que é necessário chamar outras fontes de rendimento ao financiamento da Segurança Social. E então encontramos 3 fontes de rendimento. Os lucros das empresas, e eu vou já explicar como é que isto funciona na proposta, que passarão a contribuir diretamente para o financiamento da Segurança Social, um imposto sucessório de dimensão reduzida,
que eu não me vou alongar muito nele, e uma taxa penalizadora da rotação de trabalhadores. Uma taxa que penaliza as empresas que apostam na precariedade e que beneficia as empresas que apostam na estabilidade laboral. Criamos um diferencial de contribuição para a Segurança Social entre empresas que rodam sistematicamente os seus trabalhadores, penalizando a produtividade e os mais jovens, e beneficiando as empresas que têm comportamentos totalmente opostos. Como é que funciona a questão do IRC e, portanto, dos lucros contribuírem para o financiamento da Segurança Social? Nós, estava planeado, enfim, a reforma do IRC previa uma redução de mais 4 pontos percentuais da taxa de IRC. E a proposta do Partido Socialista é que essa redução não se faça, e, portanto, estabilizamos a taxa contributiva na taxa atual, 21%, e 4 pontos percentuais do IRC, ou seja, aquilo que equivaleria à redução até 17%, são consignados à Segurança Social. Em contrapartida, porque a situação das empresas em Portugal é extraordinariamente complexa do ponto de vista financeiro, assim como das famílias, mas já lá vou às famílias, nós propomos a redução da taxa contributiva dos empregadores em 4 pontos percentuais, de forma gradual, até 2018. Esta redução apenas se aplica ao emprego permanente, dando mais um sinal de estímulo à estabilidade laboral, que aliás já tinha sido assumida pelos parceiros sociais em 2008 num acordo de concertação social, e de certa forma, do ponto de vista das empresas, há aqui uma recomposição da carga fiscal. Esta recomposição da carga fiscal beneficia grandemente os setores de atividade mais intensivos em trabalho e penaliza os setores que são mais lucrativos e que empregam menos pessoas. Dou-vos só 2 exemplos. O setor da eletricidade e da energia, na simulação que fizemos no nosso programa eleitoral, porque fizemos as tais contas, passaria a contribuir com mais 40 milhões de euros para a Segurança Social do que aquilo que é a sua contribuição atual, baseada apenas na TSU. O setor do comércio a retalho, o setor da indústria alimentar, têxteis, vestuário e calçado, cada um destes setores passaria a contribuir menos para a Segurança Social, ou seja, são setores altamente intensivos em trabalho, e nós queremos estimular a criação de emprego, em qualquer coisa como, no soma destes setores, também 40 milhões de euros. Ou seja, há uma recomposição da carga fiscal de setores que muitas vezes são protegidos até ainda hoje. As tais rendas, os custos de contexto, de setores que retiram lucros muito grandes da sua atividade em favor de setores intensivos em mão de obra. Mário Centeno, estamos acima do tempo. Então, 1 minuto só para a questão dos trabalhadores. A segunda parte continua. Ok. A questão dos trabalhadores é muito simples de explicar. Há uma enorme preocupação no programa eleitoral do Partido Socialista com as dificuldades financeiras das famílias, com a precariedade e os salários baixos a interagir um com o outro e a gerar fenómenos de trabalhadores pobres, que hoje em dia na Europa existem em todos os países, mas que em Portugal é um problema particularmente agudo, e por isso propomos a criação de um complemento salarial anual, que é uma prestação em sede de IRS, é um imposto negativo para trabalhadores de muito baixo rendimento, é um mecanismo eficaz, muito eficaz, de combate à pobreza. A pobreza é uma consequência do mau funcionamento do nosso sistema económico e tem que ser apoiado desta forma. Apenas 2 notas para concluir, e para depois não nos alongarmos nisto a seguir.
O José Soeiro referiu que o Eu Governo... preferia deixar isso para a segunda parte. Mas é que é... Para esse Então pronto, fica para depois. Está bem? Ok. Então, eu queria só... A nota sobre o plafonamento eu vou fazer. A proposta do Partido Socialista não tem rigorosamente nada a ver com esse palavrão de plafonamento. É uma redução temporária da taxa contributiva dos trabalhadores. Os trabalhadores ficam com esse dinheiro nas suas mãos. É um estímulo à recuperação do rendimento dos trabalhadores de curto prazo. Não é permanente e tem como única função aliviar as restrições financeiras das famílias. 2 indicadores só, e depois calmo. As restrições financeiras das famílias neste momento têm nos máximos históricos. O incumprimento bancário, portanto de crédito, de não pagamento de crédito das famílias portuguesas está no máximo desde que existe esse indicador calculado pelo Banco de Portugal. As famílias, quando têm dificuldades financeiras, os primeiros penalizados são os filhos nas decisões de continuar na escola. A probabilidade de um miúdo com 14 anos continuar a estudar a partir do 9º ano diminui para metade quando a família tem restrições financeiras nessa altura tão crucial da sua vida. Manter o garrote fiscal e a pressão fiscal às famílias é altamente prejudicial para o país e é necessário atingir todas as famílias. O IRS, como sabem, atinge apenas metade das famílias portuguesas, que são aquelas que pagam IRS. A taxa contributiva foi um mecanismo que o Partido Socialista utilizou e propõe que se utilize para atingir, nesse alívio financeiro, todas as famílias. Peço desculpa pelo excesso de linguagem. Obrigado.